Olá pessoal, bom dia. Vamos aí para mais uma aula de ensaios dos materiais, né? Dando continuidade ao nosso curso, nossa aula 7, né, se não me engano. Foi a primeira introdução, 2 de tração, compressão, mais 2 de dureza. E agora a aula 7, que é ensaio de torção, que por sinal é a última aula antes da nossa prova, né? Então na prova vai cair tração, compressão, dureza e torção. Esses 4 ensaios. Bom, vamos lá. Vou começar logo, essa aula é um pouquinho curta, né? É o capítulo 5 do livro da Mauri Garcia. Né? Como eu já falei com vocês, esse livro a gente consegue achar um material muito bom na internet. O próprio livro aí está disponível na internet também. Né? Eu achei uma versão aí, eu nem lembro o site, não lembro onde, mas eu achei, acredito que vocês devem achar também. Eu sei que na biblioteca do IFES tem esse livro, né? Então quem mora aí perto do IFES, eu não sei como é que tá funcionando a biblioteca, se pode alguém ir lá pegar um livro de vez em quando, ou se tem um catálogo online, né? Mas esse é um material que pode ajudar vocês. Porém, como as pessoas me perguntam sobre outros cursos, quem não quiser pegar o livro para estudar, não precisa, tá bem? Eu, eu me eu uso como base, né, o livro para preparar essa aula. Então eu pego os tópicos principais, que eu acho mais importantes, e coloco aqui nessa apresentação. Então eu vou cobrar assim, coisa que está na apresentação só. Então quem quiser estudar pela apresentação, tá tudo certo, tá? Não vou cobrar nada que está fora da apresentação. Né? Mas às vezes o livro é útil para a gente pegar algum conceito que eu explicando vocês não pegaram, né? Então pode ter essa utilidade também. Vamos lá, ensaio de torção. Né? O ensaio de torção ele também pode ser conhecido como ensaio de cisalhamento. Né? Ele consiste na aplicação de carga rotativa em um corpo de prova. A gente mede o ângulo de deformação como função do momento de torção aplicado. Né? Então a ideia aqui desse ensaio eu tenho um corpo de prova, eu vou causar uma torção nele, um momento torsor nele, né? Aplica esse momento no corpo de prova, essa carga rotativa, né? Geralmente ele é preso, o corpo de prova ele é preso em duas partes, né? Pense no cilindro, que ele é preso do lado esquerdo e do lado direito. Às vezes na esquerda ele está travado, está preso mesmo, e o lado direito ele está rodando, né? Forçando com que o cilindro ele gire também. Né? Então esse momento torsor é gerado pela máquina, tudo bem? O que a gente mede aqui é o ângulo de deformação, né, e o momento torsor aplicado. Esses conceitos aí se devem relacionar aos conceitos de mecânica dos materiais, né, ou resistência dos materiais. Que, se eu não me engano, é a matéria que o Hernandes passa para vocês, hein? Que parece aí que é bem tranquila. Isso aí é a mesma lógica, achar o ângulo de deformação no momento que tem um cisalhamento e o momento de torção aplicado. Esse ensaio, ele é bastante usado, só que ele tem um foco maior. Né? A gente dá um foco para componentes rotativos. Né? Não faz sentido eu fazer um ensaio de torção em um componente que dificilmente estará sujeito a torção. Então, o ensaio de torção ele é amplamente usado, sobretudo em componentes rotativos. Quando eu falo componentes rotativos, eu posso colocar nisso aí motor de arranque, turbina aeronáutica, rotor de máquina pesada. São todos exemplos aí de componentes rotativos, né? Que vão estar sofrendo uma rotação e caso aconteça, dependendo da situação de trabalho, ele pode estar sujeito aí a uma torção muito, muito forte, né? Por isso que esse ensaio de torção é útil, né, para saber o quanto que o material ele suporta de torção. Esse ensaio tem a vantagem de fornecer dados quantitativos das características mecânicas dos materiais que compõem o componente. Então eu vou ter números, né, para explicar, né, qual é a grandeza das propriedades. Sobretudo em relação às tensões de cisalhamento. Né? Tensão de cisalhamento, o limite de resistência de cisalhamento, modo de elasticidade transversal, que é o G, que é análogo ao modo de elasticidade que a gente vê lá, a rigidez, né, que é o E, né, no ensaio de tração. Tenho resiliência à torção, eu tenho módulo de tenacidade à torção,
É legal falar que esse ensaio de torção, a gente consegue traçar um paralelo com o ensaio de tração, né? Porque na tração eu estou aplicando uma tensão normal. A grande diferença aqui é que a tensão aplicada ela é cisalhante, né? Então, ó, tensão normal eu tenho uma deformação normal. A tensão cisalhante eu tenho um ângulo de deformação, né? Como está mostrado, como tá mostrado nesse slide, citado aqui. E tudo isso aí vai ajudar a gente a criar um gráfico, né, que vai ter até um aspecto similar ao do ensaio de tração. Só que aqui a natureza da carga é diferente, né, que é uma carga de torção. Esses resultados são fortemente influenciados por alguns parâmetros como temperatura, velocidade de deformação, anisotropia do material, tamanho de grão, porcentagem de pureza. Todos esses parâmetros eles influenciam no ensaio, né? Lembrando sempre que os ensaios que eu comento aqui nas aulas, nessa disciplina, são todos ensaios que têm uma norma que rege esse ensaio. Então eles são regidos por norma. Uma vantagem desse ensaio de torção é que ele pode ser usado, pode ser aplicado tanto no corpo de prova, né, preparado, de acordo com norma, tudo certinho, ou na própria peça, né? Desde que a dimensão seja compatível com a máquina de ensaio. Então esse ensaio de torção ele tem essa vantagem, né? Que é bem interessante. A gente pode fazer o ensaio na própria peça. Isso pode ser muito útil, né? Em algumas situações onde a gente quer conhecer um pouco mais sobre a resistência à torção dessa peça. Como que é um ensaio de torção? A máquina de ensaio possui uma cabeça giratória, é responsável pela aplicação da torção. Então vai ter uma cabeça fixa e uma cabeça giratória. Uma extremidade vai estar preso, engastado, e a outra vai estar sob torção. Ao longo do ensaio a gente vai registrar o momento de torção e o ângulo de torção. E com esses valores, momento de torção e ângulo de torção, nós encontramos a tensão cisalhante e a deformação angular. É importante dizer aqui, né, que novamente, traçar aquele paralelo com o ensaio de tração. No ensaio de tração, a gente não mede tensão e deformação. A gente mede carga e carga o quanto que deformou o material, né? Aquele nossa, agora fugiu a palavra totalmente, né? A gente mede carga que ela é diferente de comprimento, né? Então essa é a medida, né? O quanto que teve aquele aumento de comprimento, né? A gente mede exatamente isso, carga e aumento de comprimento no ensaio de tração. No ensaio de... eu esqueci a palavra do aumento de comprimento, daqui a pouco eu lembro. No ensaio de torção, a gente mede o momento torsor e o ângulo de torção. E com isso, a gente obtém a tensão cisalhante de deformação angular, da mesma maneira que a gente faz essa analogia lá com o ensaio de tração. Tá bom? Então, no ensaio de tração, a gente mede carga e a variação do comprimento. Né? Aqui a gente mede momento torsor e ângulo de torção. Aqui eu tenho um vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona o ensaio. Aí está o corpo de prova. Ele está sendo colocado nessa máquina, né? Perceba que na esquerda, o cabeçote da esquerda, ele está parado. O que está girando é o cabeçote da direita. Essa velocidade de giro aí vai influenciar na velocidade de deformação do material, na durabilidade não, na duração do ensaio. Hoje estou ruim das palavras aqui. Mas é isso aí, a gente perceba que na esquerda está fixo e na direita está se movendo de fato. Obviamente o cilindro que está aí no meio está se deformando, né, pouco a pouco, né, até o momento onde vai acontecer a fratura, vocês vão ver daqui a pouco. Beleza? Então ele, enquanto está fazendo esse ensaio, está chegando muito perto da fratura. Né? Enquanto está acontecendo o ensaio, está sendo medido aí o momento torsor aplicado e está sendo medido também o ângulo de deformação. Perceba que a fratura apareceu aí no meio, né?
e o material fraturou, né, devido a esse momento torsor. Tudo bem? Esse é um ensaio de torção, de fato. Né? Aí está a estrutura da corpo de prova que fraturou. Beleza? Aqui eu tenho mostrando como que acontece o ensaio. Né? Tem uma parte que está engastada, outra parte que está gerando. Né? Estou com um desenho, né? Mostrando como se fosse um braço de alavanca sendo feito, né? Um mancal de torção. Né? Ali a gente viu que na prática está um pouco diferente. Mas esse ensaio pode ser feito dessa maneira também. Eu faço um engaste em um lado do corpo de prova, do outro lado eu causo um giro. Né? Esse giro, né, nesse caso desse mancal de torção, eu posso calcular o aumento de torção através desse produto entre a força aplicada aqui e o braço da alavanca. Né? É um momento, de fato. E o ângulo de torção vai ser medido aqui. Beleza? Obviamente que para esse caso aqui a gente tem que tomar cuidado para que não haja deslizamento, né? Nessa parte, nessa parte da direita do eixo cilíndrico, né? Aqui na direita a gente tem o gráfico resultante do ensaio. A gente pode perceber que é muito parecido com o de tração mesmo, né? O de tração aqui é a tensão normal e aqui é a deformação. Aqui eu tenho a tensão cisalhante, aqui eu tenho o ângulo de deformação. Perdão, a deformação angular desse elemento, né? Não deformação, a deformação angular. Lembrando sempre que a gente faz a medida no ensaio do momento torsor em relação ao ângulo de torção. Né? Com esses resultados, a gente constrói uma curva, que é a deformação cisalhante, em relação à deformação angular desse elemento. Né? Lembrando que, para relacionar esse momento torsor com a tensão cisalhante, a gente já volta naqueles conceitos de resistência materiais. Né? A gente sabe que o momento torsor, aqui a gente ignorando a força o esforço cortante, né? A gente consegue calcular aí através aquela fórmula TC sobre J, né? Que é a fórmula para calcular o momento torsor, né? O momento gerado. O ângulo de torção, aí tem umas matemáticas um pouco mais enjoadas lá de mecânicas e materiais, que a gente acaba traduzindo aqui. Né, pegando esse ângulo de torção e colocando na forma de deformação angular. Tudo bem? Aqui o gráfico ele é parecido, né? A gente tem essa parte inicial que é de comportamento elástico, da mesma maneira que o ensaio de tração. A tangente desse ângulo alfa que está mostrado aqui é o G, que é o módulo de elasticidade desses elementos. Até cheguei a mostrar aqui o G, né? Como... não cheguei a mostrar aqui. Não, é módulo de elasticidade transversal, né? Módulo de elasticidade desses elementos, tá bem aqui mesmo. Aqui nesse campo elástico, onde acontece deformação reversível, da mesma maneira que no ensaio de tração. Aqui, a partir dessa zona, esse ponto aqui onde tem essa tensão cisalhante ali, equivalente ao escoamento, né, que é esse com o símbolo em P aqui. Vou até verificar se... Aqui ele não chega a colocar um nome exato para isso, né? Bom, enfim. Aqui é onde começa a deformação plástica, né? Aqui a gente tem uma região de encruamento, né? onde à medida que eu vou deformando o material, ele vai se tornando mais resistente. E aqui em cima é o ponto de início do processo de ruptura, né? O ponto U, que é um ponto análogo ao limite de resistência de tração. Aqui é o limite de resistência desses elementos. E aqui depois a gente tem uma região de encruamento não uniforme até a ruptura total. Então esse é o gráfico resultante do ensaio de torção. Aqui na figura 5.2 a gente tem a torção em uma barra cilíndrica sólida. Né? Em A a gente mostra a deformação em torção, né? Destacando o plano antes e depois do giro. À medida que a gente vai girando, esse plano vai mudar. Em B, ali em cima, a gente mostra a distribuição da tensão de cisalhamento ao longo da seção transversal. Né? Para provar isso aqui, a gente tem que voltar lá para a mecânica dos materiais. Mas aqui, o que é importante saber para a gente? É que a tensão cisalhante máxima ela acontece na superfície.
Então grave essa informação, a tensão cisalhante máxima acontece na superfície do corpo de prova, tá bom? E aqui no incêndio tem o elemento de área ds, né, e tensões cisalhantes atuantes, né, que a gente pode usar para fazer o cálculo exatamente, né, das tensões cisalhantes. Vocês vão ver que lá no livro a gente tem várias equações, mostrando várias equações diferentes, e eu particularmente, eu não gosto tanto de entrar na parte de equações aqui nessa disciplina, né? Porque eu acho que essa disciplina é mais sobre como fazer o ensaio, quais são as boas práticas, né? Do que sobre ficar mexendo com conta, que é o que vocês já fazem em mecânica dos materiais. Então, aqui, né, eu trouxe para vocês a equação geral para tensão de cisalhamento e torção. Né? Tensão de cisalhamento máxima vai ser 16 vezes o aumento torsor dividido por πd ao cubo. Né? Isso aqui é porque a gente está considerando várias geometrias diferentes, tá bom? Várias geometrias diferentes. Então, é aquela forma que eu falei para vocês, TC sobre J, ela vai se adaptar a várias geometrias diferentes, porque esse J vai mudar. Tá bom? O valor de C também pode ter uma pequena mudança aí, questão de nomenclatura de parâmetro, mas, resumindo, a tensão cisalhante máxima para uma barra maciça de tensão circular é essa daqui. E aí, a gente pode usar, em relação a uma alternativa à barra maciça, a gente pode usar um eixo tubular. Né? Que ele resiste somente a níveis menores de tensão cisalhante, ele não resiste a tanta tensão, só que a compensação é mais leve, né? Porque ele tem um furo no meio, é um eixo tubular, um tubo. Então, esses eixos tubulares, eles encontram bastante aplicação em situações onde eu preciso de uma economia de massa. Porque eu tenho uma resistência menor, é verdade, só que eu consigo economizar bastante massa. Tá bom? Aqui tem a aplicação do mesmo momento de torção em um eixo maciço na esquerda e um eixo oco na direita. Né? Lembrando sempre que o esquema do ensaio é o mesmo. Os dois eixos. É engastar de um lado e girar de outro. E fazer um torque do outro lado. Aqui tem um cálculo de redução percentual de massa de um para outro. Né? A gente calcula que a redução percentual de massa é de 25% naquele caso. Onde ρ é a massa específica do material metálico. Isso para dois eixos aqui com diâmetro... o diâmetro externo aí deles é igual, né? Bom, o aumento percentual de tensão, por outro lado, né, do maciço para o tubular, né, é de 6,7%. Então a gente perde bastante massa em relação à perda de tensão, né, de resistência na tensão. Então, é algo que vale a pena em relação a perder massa, né, economia de massa. Perda de massa, né. Então o cálculo está aí para mostrar, né. Isso eu tirei do livro diretamente, eu nem editei nem nada. Então a gente tem um aumento aí de 6,7%, né? Isso para o mesmo torque. Mesmo aumento torsor. Né? Este é o percentual para a máxima redução de massa, né? Um dos gráficos ali da bolinha mais escura, né? Que é a redução percentual de massa no tubo. Ele vai só crescendo à medida que essa razão ali ela aumenta. E a diferença dos dois, você percebe que ela vai subindo e tem um pico e volta. Por quê? Porque tem um momento onde chega um momento onde o aumento percentual da tensão desses elementos do tubo, ele cresce muito mais rápido do que a redução percentual da massa no tubo. Então essa diferença de porcentagem de massa em relação à porcentagem de tensão, que é essa curva do meio aqui, que sobe e depois desce, ela tem que ser otimizada. Né? Então a gente tem que, quando a gente está pensando em pegar um eixo maciço e botar um eixo tubular para a mesma aplicação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ponderar qual que é o valor ótimo, né, de relação entre o diâmetro interno e externo, que vai fazer com que eu tenha uma perda percentual de massa ótima em relação ao percentual mínimo de aumento de tensão. Porque também não vale a pena eu perder muita massa, mas eu também ter um aumento muito grande de tensão.
aplicada, né? Então isso está tudo relacionado, né? Até porque a área onde é aplicada ali, à medida que ela está reduzindo, né, a tendência é que a tensão aumente. Então a tensão aplicada vai aumentar, tá certo? Então essa otimização é importante de se fazer. Essa razão aqui, eu acho que eu meio que passei meio batido, né? Esse alfa, né, é a razão entre o diâmetro interno e o diâmetro externo. A diâmetro interno e diâmetro externo, tá bom? Aqui tá menos, gente, aqui no gráfico, mas era para ser igual. Acho que foi algum errinho da impressão mesmo. Tá mostrado aqui na legenda da figura. Então essa razão de diâmetro interno e externo para o eixo tubular, né? Pensando que o eixo maciço tem o mesmo diâmetro do eixo externo, do diâmetro externo tubular. Então é isso aí, gente. A gente tem que. O que eu quero traduzindo para vocês aqui dessa imagem, né? Eu não posso simplesmente tirar a massa e fazer um tubo de maneira indiscriminada que vai melhorar a questão que o aumento de massa vai sempre ser melhor, vai compensar mais em relação ao aumento de tensão. Perdão, a redução de massa compensa o aumento de tensão. Nem sempre isso acontece, né? Vai chegar um ponto que eu vou reduzir tanto a massa que a tensão vai estar aumentando demais, né? Então não vai valer a pena mais. Então a gente tem que otimizar. Quanto de massa vale a pena reduzir para que eu tenha um aumento bom, um aumento assim, razoável de tensão, né? Isso tem que ser ponderado. A gente pode ver que as curvas elas se encontram aqui mais ou menos em 0,8 praticamente, né? Essa razão aqui em diâmetro interno e externo. Ou seja, o diâmetro interno é 80% do diâmetro externo. Aqui a gente tem nessa imagem a aplicação de torção em barra de tensão quadrada, né? Onde vai acontecer um efeito de estiramento do vértice. Tudo bem? Tanto que não é comum a gente ver torção sendo aplicada em barras quadradas. Em B tem as dimensões das barras, né? Tá mostrando aí o estiramento devido à tração causado. Mas o ensaio é feito dessa maneira aqui mesmo. Tá? O ensaio é feito da mesma maneira. Só que tem efeitos aí um pouco regulares. Aqui nessa tabela a gente tem os dados para a torção de um eixo com seção transversal retangular. Tá bom? Dados de torção. Só para exemplificar aí, mostrando a relação entre B e C, né, que é a relação do comprimento e largura, da largura e altura, né, da área da ação transversal. E é isso, gente. Só mais curiosidade disso aqui. Bom, a deformação por desalinhamento é calculada dessa maneira. Esse ângulo de deformação, esse gama. Né? O que é esse gama? É a tangente desse ângulo φ que está encontrado ali. O ângulo φ, essa tangente do ângulo φ, nada mais é do que aquele arco AB dividido pelo comprimento do corpo de prova. Né? Isso aí a gente pode traduzir como o diâmetro vezes o θ, aqui, como está mostrado, que é esse ângulo de deformação, dividido por 2L. Na verdade seria o raio vezes o θ dividido por L, né? Então a gente bota diâmetro sobre 2. E aí fica essa deformação por cisalhamento. Beleza? Então essa deformação por cisalhamento, né? É aquilo que vem no gráfico, né? na curva. Né? Deformação por tensão cisalhante. Deformação por cisalhamento e tensão por cisalhamento. Aqui a gente tem o gráfico do aumento de torção em relação ao ângulo de torção, né? Aqui na esquerda. E o diagrama de tensão de cisalhamento por deformação angular. Né? Deformação de cisalhamento, né? A gente vê como que é feita essa passagem, né? Que a gente tem o momento de torção, a gente traduz aqui como tensão de cisalhamento, né? Parametrizando pelo que está mostrado aqui. Né? E esse ângulo de torção é usado para calcular a deformação angular. Beleza? E aqui está a curva, né? Foi uma curva resultante, né? Então é um aspecto bem parecido com essa. Da mesma maneira que no estágio de tração a gente tem uma região elástica, onde ela vai ser regida pela lei de Hooke. Né? A tensão cisalhante vai ser esse valor de G, que é o módulo de cisalhamento, vezes a deformação angular.
Então, a lei de Hooke ela vale para ensaio de torção, é importante saber disso. Como no ensaio de tração o limite de escoamento é definido pelo ponto de início de deformação plástica, aqui no ensaio de torção também. Beleza? Então, da mesma maneira que tem no ensaio de tração que o limite de escoamento é o ponto de início de deformação plástica, também. É difícil calcular com certeza esse limite, né? Você lembra lá da segunda aula que comentei em ensaio de tração, que é difícil calcular esse limite de escoamento de maneira exata, né? Aqui a gente faz aquele mesmo esquema. A gente traça uma deformação de 0,001 e aí traça uma reta paralela à parcela elástica da curva. Essa reta paralela, né, que começa nessa deformação de 0,001, o momento que ela toca a curva é o ponto onde ocorre a transição. Beleza? Transição para o regime plástico. Tá? Como está mostrado aqui, ó, eu trouxe essa distância aqui entre a curva e essa reta paralela traçada é de 0,001. E aí, ó, eu traço a curva aqui, vejo onde bateu, e isso aqui vai ser minha tensão de escoamento. Tá bom? Então aqui a gente tem o diagrama de tensão dos elementos, pela deformação angular, no eixo maciço, vale destacar. Aqui a gente está mostrando as fibras na condição elástica, fibras externas e internas, né? Então, a distribuição de carga dentro desse eixo. E aqui são as fibras externas e em escoamento, né? Como que a carga ela muda um pouco quando está acontecendo o escoamento, já que ocorre deformação permanente, né? Aqui tem o perfil dos elementos dos tubos, como é que é? Beleza? Aqui a gente tem esse efeito de cambagem, né? Que a gente fala que é um efeito que acontece na torção de tubos e eixos. Beleza? Isso aí vai depender muito dessa relação entre comprimento e diâmetro. Tá? Essa relação de comprimento e diâmetro é muito importante. Tá bom? Para evitar cambagem, a gente tem que ter uma relação ótima entre comprimento e diâmetro. Tem algumas condições, como mostrado ali embaixo. Né? O comprimento tem que ser menor que 10 vezes o diâmetro externo, né, para eixo maciço. Né? E 8 vezes a diferença do externo para o interno, ou seja, a espessura, tem que ser menor que o diâmetro externo. Né? Que tem que ser menor que 10 vezes essa espessura. Né? Então, são algumas condições que estabelecem para que não ocorra esse problema de cambagem, né? Que é como se fosse um dobramento ali. A gente pode até associar um pouco ao fenômeno análogo à própria flambagem que eu comentei no ensaio de compressão. Mas isso é um problema muito sério no ensaio de torção. Diferentemente do ensaio de tração, aqui a gente pode estimar o valor do limite de resistência de cesariamento através da equação de tensão cesariante máxima para o eixo maciço. Então a gente pode fazer essa aproximação aqui, tá bom? Usando a torção máxima aplicada. Quanto maior a torção, maior vai ser essa tensão cesariante aí. No caso é a máxima. Beleza? Tem as equações aqui embaixo, né? Essa equação aqui mostrando. Novamente aquela. E bom, a gente tem algumas recomendações para a realização do ensaio. Né? Acho que isso aqui é o tópico principal. Vamos lá. Fixação das extremidades do corpo de prova. Tem que ser muito bem feita. Né? Não pode ocorrer dano nem destruição da mesma. Né? Dessas extremidades. Né? Não pode ter uma trinca, nem formar uma fratura nas extremidades. Né? Lembrando que o corpo de prova ele é feito para que ele frature no meio dele. Não pode fraturar nas extremidades. Então tem que fixar de maneira correta. Não posso deslizar, senão não vai acontecer a torção. Então isso tudo tem que ser pensado antes do ensaio. A distância entre as fixações será considerada como comprimento útil do corpo de prova. Lembra do vídeo que eu mostrei? Aquela parte do corpo de prova que vocês estavam observando, ou seja, a distância entre um cabeçote e outro, né? Tirando aquelas partes que o cabeçote está agarrando, é o que a gente chama de comprimento útil do corpo de prova. A rotação ou giro do corpo de prova deve ocorrer apenas ao longo do comprimento útil e não na região engastada. Né? Então, a parte engastada ela não deve girar. O que gira é
o comprimento útil, a rotação. Por isso, antes de validar o ensaio, a pessoa que está operando deve verificar a extremidade de fixação, ver se não tem nenhum tipo de deformação, nenhum tipo de dano. O equipamento deve ser dotado de um dispositivo de leitura de giro, diminuindo possíveis erros do operador nas medidas. Então tem que ter esse dispositivo de leitura de giro. Porque essa operação, esse giro, ele não pode ser feito, não deve ser feito, pelo menos pelo operador, né? Para o caso de ensaios realizados em componentes curvos, como é o caso de arames ou fio-máquina, o mesmo deverá ser endireitado com a própria mão quando possível. Então é uma preparação manual que a gente faz para fazer o ensaio, no caso de componente curvo. Ou a gente usa um martelo, né, que também não deixa de ser manual de certa forma. É usar um martelo, uma marreta, para ajeitar, para endireitar o corpo de prova, porém sem danificar a superfície do mesmo. Lembrando que a superfície tem que tomar muito cuidado com ela, porque é na superfície que acontece a tensão cesariante máxima. Aqui acabou cortando a parte de baixo, né, do slide, né? Acho que eu esqueci de minimizar essa fonte aí. Mas aqui nesse item 6, eu estou querendo dizer o seguinte. A tensão máxima de cisalhamento ela acontece na superfície. Portanto, ela tem que estar isenta de defeitos ou marcas. Tá bom? Ela não pode ter defeitos nem marcas. Ela tem que estar isenta de defeitos e marcas. Porque a tensão cisalhamento acontece nela. Então vamos lá. Você está lá trabalhando. Né? Você tem que mandar o operador fazer um serviço onde ele tem que pegar uma peça e fazer um ensaio de torção e um ensaio de dureza. Né? O que você manda ele fazer primeiro? Um ensaio de torção ou de dureza? Dureza Brinell, por exemplo. Né? O que você manda ele fazer primeiro? Né? A gente tem dois casos possíveis. Se você mandar ele fazer primeiro ensaio de torção, a peça vai fraturar. Então, os dois pedaços resultantes, eles além de estar num estado de tensão um pouco diferente, que pode mascarar o resultado do ensaio de dureza, eles têm que ser grandes o suficientes para fazer a medida nele. Né? Então essa é uma preocupação. Porque no ensaio de torção, se o ensaio de torção for feito primeiro, a peça vai fraturar. Da mesma maneira que o corpo de prova, como foi mostrado lá. Então o ensaio de dureza teria que ser feito depois com as peças quebradinhas do corpo de prova. Dá pra fazer? Dá. Pode ter alguma distorção no resultado? Pode, mas assim, na prática não vai ter problema. Beleza? Agora, o que acontece se a gente fizer um ensaio de dureza primeiro? O ensaio de dureza Brinell é um ensaio que a gente não faz uma penetração e acabou. Lembra que eu falei com vocês, no ensaio de dureza a gente tem que fazer um número muito grande de penetrações. Se fizer 100, 150 penetrações no material. Então vou ter várias penetrações no material, várias penetrações. Aí eu vou ter uma estatística para determinar a dureza. Ok, excelente, tem muito dado, tem uma amostragem muito grande. Só que, quando eu for fazer um ensaio de torção, eu vou ter um problema. Porque a superfície do material vai estar cheia de marcas de penetração da dureza Brinell. E é na superfície que vai ter a tensão cisalhante máxima. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse resultado do ensaio de torção vai estar mascarado. Eu posso falar com certeza que vai estar mascarado. Então o comportamento do componente ele pode apresentar algo que não é fiel à realidade. Né? Que é um comportamento que só surgiu por causa da presença daquelas indentações, daquelas penetrações. Então o ideal para o ensaio de torção é a gente até fazer um polimento na peça antes. Né? Polir, fazer um lixamento, deixar a superfície bem lisinha, para que não tenham defeitos nela, né? Pelo menos não tenham defeitos gritantes, que possam ser complicado, né? Que possam mascarar o resultado do ensaio de torção. Beleza? A velocidade de giro também tem que ser pequena no ensaio de torção. Isso é um fato extremamente importante. Isso requer especial atenção, né? A velocidade deve ser pequena. Essa velocidade é medida em RPM ou RPS, conforme mostrado na tabela aqui. Em RPS aí está mostrando, de acordo com o diâmetro do arame, qual a velocidade de giro. Né? Isso é para arame, de acordo com a norma que está mostrada na tabela.
E aqui a gente pode citar também e falar um pouco sobre o tipo de fratura do ensaio de torção. Essa fratura do ensaio de torção ela é diferente do ensaio de tração. Da mesma maneira que a deformação plástica na fratura é localizada e muito pequena, quando comparado ao alongamento e redução de área em tração. Então, mesmo o ensaio de torção no material dúctil, eu não vou ter uma deformação plástica tão evidente por causa da torção. A torção, o próprio tipo de carregamento que é a torção, ele não me dá essa deformação muito grande. É pequena. Aqui na figura 5.11 a gente tem a distribuição das tensões ao longo do elemento de volume, né, como que a tensão ela é aplicada. Né. É exatamente por esse motivo aí que as tensões têm aplicado dessa maneira, que a gente tem essa preocupação com o ensaio no geral. Né. A tensão está num estado diferente ali, mas a gente sabe que ela tem um valor maior na superfície. Isso é tanto no interior das fibras do corpo de prova quanto na própria superfície dele, né, parte da superfície externa. Conforme visto para a torção, a tensão máxima cisalhante, né, ocorre na superfície externa do material, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal. Tá bom? Os materiais dúcteis, eles rompem por cisalhamento ao longo de um plano de máxima tensão de cisalhamento, geralmente um plano normal ao eixo longitudinal do corpo de prova, ou plano transversal. Aqui em A são os pontos onde acontece a deformação do material dúctil, né? A fratura do material dúctil, né? Onde ele tem muita deformação plástica antes de falhar. E no material frágil, ele se rompe em função da tensão de tração da corrente, já que o estado de cisalhamento puro é equivalente ao de tração em uma direção e de compressão em outra, no cisalhamento puro. O cisalhamento puro ele faz essa compensação, tem só cisalhamento, então a tração ela compensa a compressão, né, na direção perpendicular à direção máxima de tração. Essa direção é a bissetriz, né? A bissetriz é aquela reta que parte o ângulo em dois, entre o ângulo, bissetriz do ângulo entre dois planos de máxima tensão de cisalhamento. Então vou ter dois planos onde a tensão de cisalhamento vai ser máxima. A bissetriz do ângulo entre esses dois planos vai ser a direção que vamos ter a fratura frágil, né? Um ângulo de 45 graus com a direção longitudinal transversal. O que vai provocar uma fratura em forma de hélice na prática, né? Aqui a imagem está um pouco ruim de ver, mas a direção de fratura é essa, em B, né, como está mostrada, frágil. Né? Na verdade, a fratura frágil é fácil visualizar que ela tem pouca deformação plástica, né? Então, independente da direção da fratura, é fácil de entender. E, bem, em C a gente tem o estado de tensões em torção, né? Onde que está aplicada a tensão cisalhante, né? Onde está a tração, onde está a compressão. A gente pode ver que olha o sigma 1 e o sigma 3, são duas tensões normais. Eu tenho uma tração e uma compressão. Elas vão ser compatíveis, né? E o ângulo aí que está o ângulo que está aí, que é o ângulo da bissetriz, né, que é a bissetriz que separa esses dois, é 45 graus, que é essa direção dessa reta tracejada de Y, que é exatamente a direção onde acontece a falha frágil, né, a fratura frágil. Tá bom? Então é isso, gente. O ensaio de torção é bem simples, né, da mesma maneira que o ensaio de compressão. Aqui vocês podem ver que a gente tem que usar um pouco mais daqueles recursos lá de mecânica dos materiais. Eu espero que vocês tenham bastante conhecimento disso aí. Né? Inclusive, esse nosso desafio 7 é um desafio que utiliza esses recursos mesmo. A gente tem um tubo de duralumínio com 38 mm de diâmetro e 2 mm de espessura e 340 mm de comprimento útil. Vocês têm que calcular como desafio a tensão máxima de cisalhamento quando o momento torsor atinge 576 kN vezes milímetro, ainda na zona elástica. E a deformação na superfície externa do corpo de prova, quando o ângulo de torção θ na zona plástica era de 50 graus. Então você tem que responder isso que está pedindo aqui no desafio. Tá? Calcular a tensão máxima de cisalhamento, nessas condições aí, e calcular
a deformação na superfície externa naquelas condições ali. Beleza? Então acho que não tem nada de mais em aplicação de fórmula, vocês têm todos os dados aí. Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade para fazer esse desafio, né? Lembrando, esses desafios eu tiro geralmente dos exercícios que estão no final do livro, né? Só que eles não têm resposta lá. Pelo menos eu não vi se tinha, né? Não corrigi ainda. Então, mas geralmente esses exercícios eles são iguais a algum exemplo que foi dado durante o capítulo. Então fica a dica aí para vocês que tem algum exemplo no capítulo aí que é bem parecido com esse exercício, que podem usar como base. Acho que nem precisa entrar tanto na parte de mecânica dos materiais para fazer isso. Né? Vocês vão ver que tanto no ensaio de torção quanto no ensaio de flexão, a gente volta um pouco naqueles conceitos. Né? Como eu falei com vocês aí, eu lembro que o momento torsor, a tensão cisalhante a gente calcula como TC sobre J mais VQ sobre IT, alguma coisa nesse sentido aí, sendo V ou esforço cortante. Aí, para flexão, era MC sobre I mais N, que é o normal, dividido pela área. Né? Então tem essas coisas aí. A flexão deixa para o futuro, que a gente vai ter essa aula lá na frente. Aqui a gente está falando de torção ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. Lembre-se, dúvidas podem falar comigo, mas também podem consultar o livro se vocês quiserem. E é isso, né? Eu vou cobrar só o que está na prova, aqui nos slides mesmo. Na próxima semana eu vou abrir para vocês um espaço para vocês enviarem resumos, um espaço para enviar desafios e um espaço para fazer a prova. Então eu vou pegar tudo na próxima semana. Tá? Eu devo postar isso. Meu planejamento essa semana foi um pouco esquisito. Né? Meu planejamento é postar a matéria de vocês sempre na terça-feira. Então na terça-feira eu devo postar isso tudo lá no Moodle. E o tempo para resolver eu devo dar entre uma semana e 10 dias aí para vocês fazerem tudo, né? Desafios eu acho que vocês já estão fazendo, algumas pessoas eram tirar dúvida comigo. E os resumos vocês podem fazer à medida que estão estudando para a prova, tá bom? Estudem para a prova, tá? É uma recomendação muito forte para vocês agora. Estudem para a prova. Não deixem para fazer o estudo da prova não estudar e pensar assim, eu vou começar a fazer a prova e vou olhar no slide de resposta na hora. Vocês não terão tempo, tá bom? Para fazer isso. Se vocês não olharem o slide, saber onde está cada resposta, vocês vão ter dificuldade, beleza? Não vai estar difícil, mas vai estar longa a prova. Então, é bom que vocês estudem antes, tá bom? É isso então, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.